E aí, pessoal, vocês têm passado bem esses dias? Vamos continuar aquela nossa conversa que eu até já estabeleci mais ou menos um cronograma, né? Eu contei para vocês quais são os assuntos pelos quais a gente vai passar nesse segundo bimestre antes da gente mudar finalmente de apostila. Então, de novo, é mais um aprofundamento nos temas que a gente já introduziu nas primeiras aulas desse nosso ano, né, no primeiro bimestre. Então, a gente deu uma pincelada em todos esses assuntos nas nossas primeiras aulas, ainda presencialmente, em sala de aula, sobre o tempo, a felicidade, a eternidade, o devir, a aparência e realidade, o ser e o devir e o conhecimento. Quer dizer, o conhecimento não, a gente falou até o ser e o devir em sala de aula. E tudo isso com aquela historinha da apostila de vocês, como era? Da Gabi e da Manu, que foram para um acampamento e uma queria ir e nunca mais queria ir embora, porque era tudo que ela esperava, era tudo que ela queria, ela era super feliz e contente, alegre, não sei o que, e queria que o tempo não passasse mais e aquele instante durasse para sempre. E uma outra, pelo contrário, ela não queria ir, ela estava lá e só queria ir embora. Enfim, e aí acontece um monte de coisa, né? E a gente passa por todos esses assuntos nessa breve estada dessas duas meninas num acampamento escolar. Em que pese que os conteúdos dessa apostila são mais ou menos infantis, né? Acho que é muito raso para a gente discutir melhor esses temas, mas pelo menos acho que fica bastante óbvio, bastante nítido a aproximação desses temas tão caros à filosofia do nosso dia a dia, de situações cotidianas, da vida normal de vocês, né? Da vida comum de vocês. Como a gente está sempre se relacionando com essas coisas e como a gente lida com esses conceitos, né? Então, tendo já ouvido falar sobre todas essas coisas pelo menos uma vez e mais ou menos rápido no bimestre passado, nesse a gente tratou de se aprofundar mais nesses mesmos temas, né? Começando pelo tempo, que eu até retomei, falei alguma coisa do tempo também na última aula, e nessa vamos voltar a falar dele, porque o tempo está sempre nos acompanhando, né? Ou nós estamos sempre acompanhando o tempo, a gente não consegue se dissociar dele, a gente só vive nele, por ele, com ele. Falamos também da felicidade e do devir do Heráclito na última aula. O Heráclito, aquele para o qual as coisas estão sempre se transformando constantemente, nada nunca permanece. Para o Heráclito, a única coisa que permanece é a própria mudança, a própria não permanência é a única coisa que permanece, a inconstância é a única coisa constante. E isso seria para ele a regra universal que rege o mundo todo. Ainda naquele contexto dos pré-socráticos, dos primeiros filósofos lá na Grécia Antiga que estavam tentando encontrar justamente essa razão de ser do mundo, né? Uma regra universal que fosse sempre verdadeira. Esse pessoal estava tentando encontrar a verdade, uma verdade pela razão, pelo pensamento racional, em oposição às mitologias anteriores a ela, né? As narrativas mitológicas. Porque antes do surgimento dessa nova maneira de pensar, né? As pessoas já davam respostas para todas essas perguntas, mas eram respostas acho que mais fáceis de elaborar, porque elas não precisavam de uma lógica, elas não precisavam ser racionais, elas não precisavam fazer sentido, elas só precisavam ser aceitas, as pessoas só precisavam acreditar nelas, que era um argumento de autoridade, era dizer que o mundo foi feito desse jeito, porque Deus quis e ele se organizou dessa maneira, porque os deuses são assim. E os deuses gregos, particularmente, eles eram bastante parecidos com
o próprio ser humano, né? Inclusive, essa natureza mesmo da religião grega foi importante para o seu desenvolvimento como sociedade, porque meio que aproximava os deuses dos seres humanos, não só pela sua forma física, pelo seu corpo físico, mas pelos seus sentimentos, pelas suas inclinações. Esses deuses gregos eram muito parecidos com os seres humanos, o que, ao invés de rebaixar esse caráter do plano celestial e do divino, pelo contrário, elevou o ser humano a um patamar quase divino, entendeu? Então, nesse contexto aí de busca por uma verdade, o Heráclito encontrou essa razão da existência e do mundo e da natureza e de todas as coisas na transformação, por um expediente que eu expliquei melhor na última aula. Eu não vou dizer para vocês assistirem de novo necessariamente, porque o vídeo ficou um pouco grande, mas é bom de quando em quando a gente dar uma revisada nesses assuntos, dar uma lida. Por isso que é importante vocês fazerem anotações sobre os assuntos que a gente conversa, porque daí vocês não precisam assistir o vídeo inteirinho de novo. Vocês dão uma olhada nas anotações que vocês fizeram e elas deverão trazer à mente de vocês esse conhecimento já pré-estabelecido, né? Já adquirido anteriormente. Tem um outro cara que vai falar dessa... Quer dizer, tem um monte de gente que vai falar sobre a formação do conhecimento na cabeça de vocês, como que ele se dá, como que vocês aprendem as coisas. E talvez a gente até fale um pouquinho desses caras no fim dessa apostila, quando falar sobre a teoria do conhecimento, depois do ser e do devir e da conciliação entre esses dois conceitos, né? Então agora, vamos ao ser do Parmênides, que eu mencionei brevemente na última aula. Eu fiz meio que uma apresentaçãozinha do ser, né? Esse ser, e eu já vou explicar o que é o ser, o Parmênides, então, esse cara, ele viveu mais ou menos na mesma época do Heráclito, e ele viu essa elaboração do Heráclito sobre o constante devir, sobre essa sempre transformação das coisas, como um completo absurdo. Ele falou, não, gente, não é nada disso aí, ó, vocês estão pirando na batatinha, não tem nada a ver com constante transformação, de jeito nenhum. Não pode ser isso aí, cara. Porque... E todos esses primeiros filósofos, eles tinham a certeza absoluta, eles estavam muito seguros de que existia sim uma verdade inexorável, transcendental, uma verdade que norteava mesmo o universo e que compunha todas as coisas. Enfim, eles tinham como pressuposto de que essa verdade existia em algum lugar. E a busca dessas pessoas era encontrá-la. E depois que encontrá-la, falar, ó galera, tá aqui a verdade é essa daqui, tá? E o Heráclito estava achando que já tinha achado. Ó, gente, a verdade é essa, a constante transformação. E as coisas que a gente... o que foge dessa lógica pra gente é porque os nossos sentidos são enganosos. Às vezes a gente vê uma coisa de longe e pensa que ela é pequenininha, mas quando vai chegando perto, vê que ela é grande pra caramba. Ou, por exemplo, quando cai um trovão longe, a gente vê o clarão dele na hora, mas só depois o som chega aos nossos ouvidos. Então quer dizer que, como assim, o trovão foi dividido em dois? Primeiro caiu a luz lá e só depois ele fez barulho? Não, é que o barulho demora mais para chegar, né? O som viaja a uma velocidade diferente da luz. E tudo isso, todas essas discrepâncias, todas essas dificuldades para se perceber a realidade e a instantaneidade das coisas, deriva da limitação dos nossos sentidos. Porque a nossa visão é imperfeita, a nossa audição é imperfeita, o nosso tato é enganoso. E mesmo a maneira como esses elementos acontecem, esses eventos ocorrem na natureza, eles só são perceptíveis pelos sentidos, a gente só pode perceber o mundo pelos sentidos, e não é uma fonte segura de conhecimento. A fonte segura de conhecimento para o Heráclito e para o Parmênides também, hoje eu vou falar nessa aula, é o conhecimento. É a razão, né?
é a intelecção, é o pensamento racional, descolado dos sentidos tanto quanto possível, porque os sentidos eles são enganosos, eles atrapalham o nosso acesso à verdade. Sabe quando eu falei na última aula que a verdade, essa verdade, o conhecimento estaria escondido em algum lugar, e aí tá cheio, ele tá enterrado, tá cheio de coisa em cima, tá cheio de empecilhos, um monte de tranqueira pelo caminho, e a gente tem que se revestir dessas ferramentas racionais para chegar até a verdade. Sabe embaixo do que o conhecimento está enterrado? Para o Heráclito, para o Parmênides, para os chamados racionalistas, que apostam na razão como o fundamento do conhecimento, a verdade estaria enterrada embaixo dos nossos sentidos, das nossas percepções, que são enganosas. Entendeu? Para eles, talvez pareça contraditório para vocês, mas a nossa visão, a maneira como a gente vê o mundo, nos impede de chegar até a verdade. Porque a gente vê o mundo distorcido. A gente vê o mundo, mas ele é diferente da maneira como a gente vê ele. O mundo, na realidade, essa verdade das coisas, ela é diferente da maneira como a gente percebe. Entendeu? E não só pela visão, pelo paladar, pelo tato, pelo olfato, tudo mais. O Parmênides, então, ele vai no sentido contrário do Heráclito. E ele vai dizer, então, que esqueçam tudo que o Heráclito falou, não tem nada a ver isso aí de constante mudança. A verdade mesmo está na permanência das coisas. E os nossos sentidos, obviamente, nos enganam, nos levam a acreditar nisso que esse cara aí falou mesmo. As coisas estão sempre se transformando, a gente vê, né, os movimentos, enfim. Mas isso tudo é ilusão. Isso tudo é a nossa cabeça, é o nosso corpo, são os nossos sentidos nos enganando e nos afastando da verdade. Eles estão encobrindo a verdade. Porque a verdade, ela é imutável. Ela é imóvel. A verdade, ela é o próprio universo. O universo é tudo o que há. Tudo que existe é o que compõe o universo. E tudo que existe é uma coisa só. Parmênides vai falar que tudo o que existe é uma coisa só. É o ser. O ser é tudo o que é tudo o que há. E não existe nada fora do ser. Porque o ser é todas as coisas, né? E existe alguma coisa que não esteja no conjunto de todas as coisas? Não, todas as coisas estão contidas no conjunto de todas as coisas, né? Não tem nada que esteja fora do universo. O que tá fora desse mundo material, desse mundo, não necessariamente material, mas o que está fora do plano da existência, não existe, né? Então tudo que existe está contido dentro do ser. E por isso esse ser, ele vai dizer, né? Ele vai estabelecer algumas características do ser, que o ser é uno, eterno, imutável, indivisível e pleno. Ele vai sintetizar tudo isso na seguinte colocação: o ser é. O que é o ser? O ser é. Ele é tudo o que pode ser. Tudo que a gente fala que é o ser. O ser é tudo o que existe. O ser é tudo o que é tudo o que há. E o que não é o ser? É o não ser. O não ser, tá? Então tem o ser. E só tem o ser, na realidade. Tudo que existe é o ser. E o ser é e o não ser não é. Tá? Vamos explicar melhor, vamos entender melhor por que esse ser é uno, eterno, imutável, indivisível e pleno. E aí talvez esses conceitos fiquem um pouco melhor entendidos, né? Dizer que o ser é único, aliás, dizer que o ser é uno é dizer que ele é único, que não existe nada além do ser, não existe nada fora do ser, só existe um ser. Porque se existisse mais de um, a gente teria que admitir que um não é o outro. Vamos dizer
que não existe só um ser, existem dois. E se esse aqui é esse aqui, ele não é esse outro, né? Só que tudo o que existe está contido no ser. E não existe nada que esteja fora do ser. Então, para a razão, isso aqui é inadmissível. Não pode existir uma coisa que esteja fora do ser, porque o ser engloba todas as coisas. Certo? Então, se existisse mais de um ser, a gente teria que admitir que um não é o outro. E se eu aceito que existe alguma coisa que o ser não é, eu admito a existência do não ser. E isso não é concebível pela razão. O não ser não é. O não ser não existe. O não ser não é nada. O ser é e o não ser não é. De modo que o não ser não existe. Só o que existe é o próprio ser, que é uno, único. Entendeu? Ele é o único porque não pode existir outro, diferente dele. Mas então como a gente explica as diferenças nas coisas que a gente vê no mundo? O Parmênides está falando para vocês que tudo que existe é o ser. E o ser é uma coisa só. Indistinta. Toda igual a si mesma. Mas como que a gente vê então coisas que são diferentes? Eu percebo que eu sou diferente de vocês. E vocês são diferentes entre vocês, né? Nenhum de vocês é exatamente igual ao outro. E são diferentes dos seus pais, que são diferentes dos meus pais. E nós, como seres humanos, como pessoas, somos diferentes dos objetos, por exemplo, né? Somos diferentes dessa mesa, ou desse quarto, ou de uma casa que seja, que é diferente da escola, que é diferente da rua, que é diferente das árvores, que é diferente do sol, que é diferente da lua, que é diferente das estrelas, que é diferente dos elementos, entendeu? Então, o Parmênides está errado? Isso é um argumento contrário a essa ideia da unicidade do ser do Parmênides. Porque se existem coisas diferentes na natureza, então esse ser não é uno. Ele é múltiplo. Existe uma multiplicidade de coisas. O Parmênides vai falar que não. Na realidade, essas coisas que a gente pensa que são diferentes, elas não são reais. Elas são ilusões da nossa mente, que os nossos sentidos nos provocam. Não é que eles são hologramas. É que os nossos sentidos nos enganam tão bem que eles nos levam a acreditar que existe mesmo uma multiplicidade de coisas. Mas não existe. É uma unicidade. Tudo é um. Tudo é o ser. O ser é tudo. O ser é todas as coisas, porque todas as coisas são uma coisa só. O próprio ser. Que só é atingível pela razão. Uma vez que os nossos sentidos nos passam a impressão de multiplicidade que é inexistente. Então a gente só consegue conceber o ser, a gente só consegue entender o ser pela razão, sem os sentidos. É por isso então que o ser é uno. Agora, ele é eterno, porque ele é, né? O ser é, e ele não pode não ser. E se uma coisa passa no tempo, ela deixa de ser o que ela era. De acordo com aquela lógica do Heráclito, conforme o tempo vai passando, as coisas vão mudando, né? Se transformando. Então, se o ser ele não se transforma, se o ser ele é uno, ele é todas as coisas, ele é sempre igual a ele mesmo, então o tempo não passa para ele. Porque se o tempo passasse, ele se transformaria. Então, como ele não muda, como ele não se altera, então ele está fora do tempo. Ele prescinde dessa instância temporal, né? E ele é eterno. Talvez fique mais fácil de entender dessa maneira. As coisas, elas, na vida, né? Os seres, as pessoas, enfim, a gente sai de algum lugar e vai para algum lugar, né? A gente é concebido de um ponto e depois deixa esse ponto e passa para um outro. E aí eu estou falando da vida e da morte, né? Como se a gente surgisse do nada, ao ser concebido, né? A gente é gerado por uma série de razões, uma série de regrinhas, né? Tem um monte de coisa acontecendo na gestação de uma mulher para gerar uma pessoa. E aí então a gente saiu de alguma coisa que a gente não era. E quando a gente morre, a gente deixa de ser o que é e passa a ser uma outra coisa. Passa do ser e da existência para o nada.
Mas como o ser do Parmênides ele é sempre igual a ele mesmo, ele não se altera, ele não pode nunca ter saído de nada, ele não pode ter saído de alguma coisa que ele não é. Porque ele é todas as coisas, não existe nada que ele não seja. Então ele não pode começar a ser. Ele sempre foi. Porque ele é tudo. Tudo que há, tudo que sempre foi, tudo que existe. Então, entendeu? Por que ele não pode ter sido gerado em nenhum momento? Porque ele sempre foi tudo. Porque ele é. O ser é. E o não ser não é. De igual maneira, ele não pode deixar de existir, porque aí ele passaria a ser alguma coisa que ele não é. Não é? Então, ele está fora do tempo. Ele nunca começou e ele nunca vai acabar. Porque ele não pode passar a ser algo que ele não era, e ele também não pode deixar de ser o que é e passar a ser o que ele não é. Por isso então que ele é eterno. Dizer que alguma coisa é eterna é dizer que ela prescinde do tempo, que não existe tempo para o ser, só o eterno presente, um momento que não passa, em que nada se transforma. Não existe nem passado e nem futuro, porque o passado conteria uma realidade que já não é mais, que já passou, e o futuro conteria uma realidade que ainda não é, mas que viria a ser. E o ser nunca deixa de ser da maneira como ele mesmo é. Então o passado e o futuro estão descartados, só o que existe é o eterno presente. Então está explicado por que ele é uno e por que ele é eterno. Agora, ele é imutável porque, e seguindo nessa nossa linha de raciocínio, ele é imutável por razões óbvias, né? Seguindo essa trilha que a gente já está fazendo até agora. Ele não muda porque ele é tudo. Ele simplesmente é e não pode ser o que ele não é. Porque ele só não é o não ser. E o não ser não existe. Por isso, então, ele é imutável, porque ele já é todas as coisas, ele não tem no que se transformar. Não existe nada fora dele que ele não seja. Então não existe nada no que ele possa se transformar, por isso ele não muda. Ele já é tudo o que é, ele já é tudo que existe. E essa é a rejeição mais radical do vir a ser do Heráclito, do constante devir. O Heráclito está falando que as coisas estão sempre se transformando. O Parmênides não, ele está falando que tudo o que é, já é. Ele não tem que se transformar em nada. Ele é indivisível, porque se a gente considerasse um ser dividido em várias partes, cada parte seria diferente de todas as outras, né? E a mesma coisa que a gente explicou lá no começo, por que ele é imutável. Porque, aliás, por que ele é uno. Ele é indivisível, porque se ele fosse dividido em várias partes, cada parte não seria todas as outras, e não existe nada que o ser não seja, né? O ser é todas as coisas que existem. Eu vou tentar não falar mais isso até o fim desse vídeo, pelo menos, não garanto nas próximas aulas. Mas eu vou acreditar que vocês já entenderam que o ser é e o não ser não é. Então eu vou tentar não falar mais isso. Se uma parte fosse diferente das outras, ela não seria todas as outras, e isso acarretaria na existência do não ser, que não é admissível pela razão. Tá? É só uma invenção, uma disfunção dos nossos sentidos. Então, por isso, ele é indivisível também. E, por fim, ele é pleno justamente porque ele é indivisível. Ele é total e contínuo, sem intervalos entre si. Ele não pode ser concebido em descontinuidade, pontuado por vazios. Pela mesma razão que ele não pode ser divisível, porque isso acarretaria na existência do não ser. Tudo isso pode parecer absurdo e surreal, mas teve muita gente que acreditou, que comprou essa ideia do Parmênides e tentaram justificar essa ideia dele mesmo através de exercícios racionais, né, de testes de razão. Eles vão provar como o Parmênides estava certo. E só pode ser uma atividade racional mesmo, porque ele já está falando, e mesmo o Heráclito antes dele falou, que os sentidos são enganosos. Então a gente não pode encontrar a razão e a verdade nos sentidos, no mundo material, empírico, concreto. A gente vai buscar a verdade dentro da nossa cabeça. Quer dizer, não dentro da nossa cabeça, fora dela, mas através dela, né? Um dos caras que vai tentar justificar essa eterna permanência do ser e a constância, a eterna constância dele, chamava Zenão. Zenão, da mesma cidade do Parmênides, de Eleia.
Ele vai argumentar que, ainda que a gente perceba a mudança, o tempo e o devir na realidade, na materialidade das coisas ao longo da nossa vida, essas percepções, elas são fornecidas pelos sentidos. Esses sentidos que são imperfeitos e nos afastam da verdade. Esses mesmos sentidos que encobrem a verdade. A verdade que está enterrada embaixo desses nossos sentidos. E por isso a gente tem que cavar e tirar os sentidos do caminho para chegar até a verdade. Essa é a verdade que nos revela a constante permanência das coisas, né? Porque a experiência dos sentidos, ela não resiste à avaliação da razão, ao pensamento do ser. Por isso, as experiências vividas são irracionais, porque elas nos dão a impressão do não ser, que não existe. As experiências, então, são fontes de opiniões, e não do conhecimento, e não da verdade, e não de um pensamento genuíno. O Zenão, então, ele vai atrelar a razão ao ser. O ser só pode ser percebido pela razão. E os sentidos, ele vai atrelar ao não ser. Os sentidos nos dão a impressão da existência do não ser. Só que ele não existe. Então os sentidos devem ser descartados. Os sentidos são enganosos. Os sentidos nos dão a impressão da existência de algo que não existe. O Parmênides, ele abandona a busca pelo elemento primordial, né, daqueles primeiros filósofos, pelo princípio explicativo em um elemento particular, e parte em busca da investigação do ser em si mesmo. Enquanto os outros estavam tentando entender a origem do universo, qual que é o elemento do qual todos os outros derivam, tipo assim, explodiu uma estrela e aí todas as coisas se fizeram a partir dela, ou quais são os elementos primordiais. O Parmênides, ele vai dar um passo para fora disso tudo e ele vai tentar estudar, ele vai tentar entender o próprio universo na sua completude, na sua totalidade. E é isso que ele vai chamar de ser. É o conjunto de todas as coisas que são. É a essência do próprio universo, da vida e das coisas todas. É o que está no cerne dele, a sua essência. Tá? E, pela sua lógica, ele separa o ser do não ser, identifica o não ser aos sentidos, ao passo que o ser corresponde à razão. Dessa forma, o ser só pode ser apreendido pela razão. E os nossos sentidos são fontes de equívocos, de enganos, de engodos, de ilusões irracionais. Para que isso fique mais claro, eu vou mandar uma liçãozinha para vocês fazerem e já vai ser uma das atividades avaliativas que vocês precisam fazer para que eu possa avaliá-los, né, e dar uma nota para vocês no fim desse bimestre. Vai ter prazo de entrega, então prestem atenção nisso aí. Eu vou postar no plural, vai estar tudo explicadinho no enunciado, mas eu já adianto para vocês o que eu espero que vocês façam. Esse cara, o Zenão de Eleia, que tentava explicar essa elaboração lógico-racional do Parmênides, ele vai fazer esses testes de razão e ele vai desmontar a realidade. Ele vai tirar o sentido, quer dizer, ele vai tirar a lógica que os nossos sentidos nos passam, né? Ele vai dizer por que o movimento ele não existe. Por que na realidade as coisas são estáticas. Por que na realidade tudo que existe é o ser. E o não ser é irreal, o não ser é ilusório. Através de uns paradoxos, são chamados paradoxos de Zenão. E eu quero que vocês pesquisem sobre os paradoxos do Zenão. Os dois mais famosos são o paradoxo do arqueiro e da flecha e do Aquiles e da tartaruga. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, leiam sobre esse assunto e escrevam para mim, tá? No plural, no próprio sistema, tá? É para vocês digitarem a resposta na própria pergunta que eu vou enviar para vocês pelo sistema do plural. Não é para escrever no caderno de vocês, não é para escrever numa folha separada, não é para escrever num bloco de notas ou no Word, em outro lugar. Quer dizer, até pode escrever onde vocês quiserem, se vocês quiserem. Mas é para escrever também e principalmente no sistema em resposta à atividade que eu vou mandar, tá? Lá não é para me mandar,
ok, tá bom, vou fazer ou já está feito, é para me mandar só a resposta da pergunta, tá? Porque vocês vão poder respondê-la uma vez. Depois o sistema não libera para responder de novo. E findo o prazo, também acabou. Vai estar tudo muito bem explicadinho. Ele é bastante intuitivo, tá? Não é para haver dificuldade nenhuma. Aí, sobre o assunto mesmo que eu estou falando para vocês pesquisarem, se vocês tiverem muita dificuldade, se não estiverem encontrando respostas, se não estiverem entendendo as respostas, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esta aula mesmo, ou sobre qualquer outra coisa que vocês queiram perguntar, podem me mandar mensagem, a gente vai conversando, tá? Podem mandar mesmo como comentário nesse vídeo, se vocês não encontrarem outro meio de falar comigo. Mas é bem fácil de me achar. Qualquer coisa, perguntem para alguém e a gente vai conversando, tá bom? É isso aí. A gente se vê na semana que vem, com sorte.